Olá, estamos de volta com o nosso TBcast, nosso programa das Aros, que vem há muito tempo trazendo histórias aqui de empreendedores. Mas a Aros, que adora fazer muitas mudanças, agora tem um programa específico para contar as histórias de quironistas que tiveram sucesso com o programa Aros. E aí o TBcast, ele vai ser direcionado para um assunto que nós somos especialistas. Gente, agora o TBcast traz histórias que inspiram. E o nosso programa vai começar com história de uma pessoa muito especial, que é minha amiga há mais de 12 anos, que eu conheci aqui nas Aros. E vai trazer como que a história dela impacta no negócio, na família dela, como essa história vem transformando a si própria e todos ao redor. Mas antes, quero agradecer ao nosso patrocinador, Luiz Faveta, da Mix Gráfica, que faz todo o nosso visual, que está aqui agora, nosso programa está aqui na nossa sede. É o nosso primeiro programa aqui nas Aros Escola de Negócios, com assessoria, com nosso backstage aqui do primeiro CC, que faz todas as gravações e arruma tudo isso para você poder usufruir e curtir muitas histórias e muitas dicas que vão rolar aqui. Então vamos lá, vamos à nossa primeira convidada, Samara Sedano, minha amiga, minha cabeleireira. Ela é dona, proprietária do estúdio Samara Sedano. Ela é casada com o Alex, mãe do Henrico e do Raul. E é uma baita mulher e que vai contar muita coisa hoje. Então seja bem-vinda, Sá. Gratidão, Andréia, pelo convite. Fiquei muito feliz em estar estreando aí, né? Esse novo podcast aí. Ai, que delícia, gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ô, Sá, você foi quironista do 15. Te conheço desde então. Só que hoje a gente vai falar um pouco assim, ó. Vamos começar da sua história. Como você decidiu ser cabeleireira? Nossa, essa é uma história bem compacta, assim, bem legal, né? Para eu contar aqui, compartilhar com vocês. Esses dias, meu filho Henrico, de 15 anos, me perguntou isso. Mãe, como você decidiu ter a sua profissão? E ele tá nessa idade, né? De escolher, né? E eu escolhi, realmente, eu tinha uns 15 anos, na verdade. Tão cedo? Bem cedinho. Na verdade, a minha mãe sempre trabalhou, né? Ela fazia unha, cortava cabelo em casa, então eu já tinha uma certa habilidade. Então eu arrumava meu cabelo das minhas primas, alguma amiga que pedia, né? Mas eu trabalhava no comércio na época. E aí em loja? Em loja. Ah, que legal, não sabia disso. Eu trabalhei em loja de calçados na época. Eu tinha 13, 14 anos, e aí eu sempre subia ali a rua Tiradentes, e aí eu vi que tinha uma escola de cabeleireiro. E aí eu me interessei, entrei um dia lá e falei, vou ver como que funciona isso. Na época eu era de menor ainda, então precisou que a minha mãe fosse até lá para fazer a inscrição. E como eu trabalhava, eu mesmo paguei o curso e comecei a fazer. E aí, com 3 meses que eu estava lá fazendo o treinamento, uma das professoras, né, do curso falou que tinha um salão que estava procurando auxiliar. E ela tinha me indicado. Menina, eu fiquei assim, como assim me indicou? Comecei ontem a fazer cabelo. É dom. E ela falou, não, vai sim, eu acho que você tem um perfil para você iniciar, assim, né, no que a profissional nos pediu. E assim eu fui. E aí, menina, a vaga foi minha. E aí, não parei desde então, né? Foi assim, já era um amor da minha vida e é até hoje, né? Eu amo o que eu faço. E hoje em dia, quantas pessoas tem no salão? Profissionais que trabalham contigo? Hoje nós somos em 8. Ai, que delícia. 8. Gente, sigam Estúdio Samara Sedano. Lá na rede social, lá tem também todos os meios de se comunicar e marcar um horário. Tem depilação, tem noiva, podóloga, cabelo, unha, tudo que vocês imaginarem. Então, fiquem ligados. E aí me conta, primeira parte, assim, eu queria saber, como que você concilia a persona mãe com a persona empresária? Como que você faz essa ligação? Porque você tem 2 filhos,
Um de 15, o Raul tá com 9. 9. 9. Regula com os meus, né? Isso. Como que você faz para dar conta de ser mãe, e leve e traz, e escola e o salão? Olha, Andréia, eu fui mãe, assim, bem jovem, né? E isso é como eu posso dizer? Foi um despertar, assim, quando eu descobri, né, a primeira gravidez, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu trabalhava muito e eu tive que me direcionar a ser mãe também, né? Então foi bem complexo. Eu achava que eu não iria dar conta. Mas quando tudo começa a acontecer, a gente vê que a gente é capaz, né? Então a gente atravessa alguns obstáculos, a gente aprende a fazer algumas escolhas, né? A se posicionar, tanto como mãe, como empreendedora também. E gestora, né? Porque sempre eu tive equipe, né? Junto comigo, eu nunca trabalhei sozinha desde o início. Então, é bem desafiador, acho que essa é a palavra. Você levava as crianças no começo para o salão? No começo, sim. Eu tinha uma salinha lá e aí eles ficavam lá comigo. Eu voltei, né, aos trabalhos com 15 dias, eu já estava lá. Foi cesárea ou parto normal? Foi parto normal. Caramba! E aí, com 15 dias. E aí, eles sempre estiveram comigo, até um aninho. Depois foram para a escolinha, né? Eu tinha uma babá que ficava lá no salão. E aí, depois eles já foram para a escola. Que doideira, mas né? Um desafio, né? Bem desafiador, assim. Hoje, eu me tornei uma mulher mais madura, né? Então, assim, eu não me arrependo de nada do que aconteceu. E eu aprendi também, né, até dentro das Aros, a lidar com algumas situações nesse sentido. Por quê? Às vezes eu me cobrava muito, de às vezes não estar em alguma festa. A mãe perfeita, né? De querer ser a mãe perfeita. Então, às vezes, minha mãe, minha sogra, ou até o meu marido, às vezes ia em algum evento e eu estava lá trabalhando. Então, eu tive que trabalhar muito o meu psicológico nesse sentido também, que algumas vezes eu tive que abrir mão, né? Tanto do meu trabalho pelos filhos e vice-versa, né? Também faço esse trabalho mental. Eu sou a mãe que é assessorada pelas outras mães, então direto elas mandam mensagem, lembra que amanhã tem que levar pijama para a escola. Eu falo, gratidão, tenho anjos. Eu falo que elas são meus anjos. Os grupos salvam, né? Os grupos salvam. E tem certas mães que realmente salvam, né? Isso, com certeza. E acho que ter essa flexibilidade, ficar com o coração em paz, né? Eu fico com o coração em paz. Eu também. E assim, eu acho que isso traz uma maturidade para os filhos também, né? Então, o diálogo, né, a conversa, você explicar o motivo, né, das coisas, então se torna mais leve, tanto para mim e quanto para eles também como filho, né? Não tem aquela cobrança, eles sabem que quando eu puder estar lá, eu vou estar, e quando eu não puder, eles vão saber também. Né? A gente não pode prometer, a mãe vai, chega na hora, a mãe não foi. Então tem que ser muito esclarecido. Né? Aí vem a frustração, como um bom diálogo sempre resolve muitas coisas, né? Isso, com certeza. Sá, e o ano passado você teve uma reviravolta, talvez um marco gigante na sua vida, que causou um susto gigante em todo mundo, né? Principalmente em você, na sua família, mas em todos os clientes que estão ali no salão, assim como eu, a gente ficou bastante impactado, falando, meu Deus, como? Sim. Que foi a descoberta de um câncer. Sim. E, particularmente, eu admirei sempre a sua forma de lidar com isso. Porque em nenhum momento, claro que deve ter tido altos e baixos, mas em nenhum momento eu vi você derrotada. E sim, com foco em como se curar. Sim. Então, eu falo para você, né, que a sua cura começou já dentro de você, na sua cabeça. Então, eu sempre vi você muito otimista, muito positiva. Então, conta para nós um pouco disso. Como foi descobrir? Lembro que teve alguma coisa que foi muito próximo de uma consulta que você teve. Isso. Então, conta um pouco para nós. Então, na verdade, eu descobri no final de 2023, né? Eu tinha feito a prevenção, né? O normal, em setembro. E aí, quando foi em novembro, eu cheguei de uma viagem que
Até foi assim, a primeira viagem sem os filhos, eu e meu marido, que a gente foi de aniversário de casamento. E aí eu cheguei e senti, né, um caroço no meu peito e eu achei muito estranho. Mas como a gente tinha ido para um spa, meu marido falou, deve ser das duchas, alguma coisa. Enfim, mas eu já percebi que aquilo não era do meu corpo, né? E aí eu comecei a ir atrás, fui a minha médica e ela me me encaminhou, na verdade, para um mastologista e eu comecei a fazer todos os exames. Quando foi dia 28 de dezembro... Nossa, véspera de virada. Foi véspera de virada, foi o laudo, né? Que realmente era um nódulo, né? Um câncer de mama. E aí, quando eu fui, eu lembro até hoje, quando eu cheguei assim no consultório, né? Numa sala bem pequenininha, e tinha um monte de papel em cima da mesa e eu queria ver, né? Aqueles papéis assim, mas eu não entendia nada. E aí o médico fez uma cara assim, ele falou, olha, eu não tenho uma notícia muito boa. Parece que abriu um buraco, né? Parecia assim, que tinha desaba. aberto um buraco, assim, né? E aí meu marido já abaixou a cabeça e eu falei, mas o que que é? E aí o médico começou a me explicar. E eu lembro, porque assim, parece que você fica cega, né? Quando você recebe esse diagnóstico. E aí eu lembro que ele falou assim para mim, nós vamos iniciar um tratamento, eu vou te encaminhar para um outro médico, e começou a explicar. E eu virei para ele e falei assim, doutor, eu tenho 2 filhos, eu não quero morrer. Foi assim, a primeira coisa que eu pensei. E aí ele falou, não, você não vai morrer, você é jovem, você não sei o quê. E começou, né, a me colocar para cima. Eu falei, não, eu não vou morrer mesmo, né? Falei para ele. Médico. E aí eu lembro que eu saí de lá, meio atormentada, né? E aí um monte de papel, porque um monte de exame, tudo é muito rápido. E aí meu marido, minha mãe estava junto, minha mãe chorou muito e tal. E eu falei, não, é só um desafio. E eu lembro que já começou daí a mudança. E eu lembro que foi uma das segundas palavras, assim, que eu falei, né, para minha mãe. E eu falei, e com certeza é um propósito, né? Então eu sempre acreditei nisso. Nunca questionei Deus também por isso. Ai, Senhor, por que comigo? Não, eu sempre pensei assim, para quê? Né? Eu acho que o para quê transforma também a nossa vida, né? Em todos os sentidos. É verdade. Como mãe, como esposa, no trabalho, né? Você me conhece há algum tempo e sabe que eu amo estar onde eu estou, né? Que é ali, com envolvida contato, com todo mundo. Envolvida com todo mundo. E assim, é muito trabalhoso isso para mim, às vezes, ficar na arquibancada. Tanto na minha casa, quanto no trabalho. Por mais que a gente tente, é mais difícil, forte. É mais forte, porque assim, eu gosto do contato, né? Você sabe disso. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, eu preciso sair de cena um pouco. E aí eu comecei a focar nisso, né? Que eu iria estar no meu trabalho nos momentos que eu pudesse, porque foi a primeira coisa que eu perguntei para o médico. Eu falei, mas e daí, eu vou poder trabalhar ou não? Aí ele falou, não, se você puder, eu vou ficar muito feliz. Nossa, aquilo foi um ponto positivo, né? Porque era tudo que eu mais queria. Já era uma força que pega. Era uma força. Então, ele me falou assim, o quanto mais normal você levar a sua vida, melhor vai ser para você. Então, todas as coisas positivas que eles me falavam, ou que eu ouvia, eu captava aquilo, né? Como é bom, né? Como é interessante, como é importante selecionar o que ouve. Porque às vezes, né, assim, ó, diante de N situações, talvez a gente se agarre naquilo que é ruim. Sim, com certeza. E você teve um ouvido seletivo e agarrou o que era bacana para você. Isso. E assim, e eu comecei a pensar que era um propósito, né? E hoje eu sei que foi. Porque eu ouvi muitos testemunhos na minha cadeira, porque quantas mulheres passam por lá, né, no meu trabalho, e coisas assim que eu nem imaginava, e elas compartilhavam comigo, né, então eu acho que foi um processo de amadurecimento, tanto para mim, quanto para as clientes, né, porque envolve muita gente, não era só eu, a minha família, os meus pais, né, eu recebo clientes ali todos os dias, então eu
eu decidi, na verdade, vivenciar da melhor forma, né? Olha que legal, né? Assim, ó, já tô anotando aqui o que você fala mesmo. O pra quê, que às vezes a gente se esquece, a gente fica o porquê. Isso. E a decisão, né? A gente ensina nas Aros isso várias vezes, tem o DI semana que vem, a gente fala assim, ó, você tem que tomar uma decisão. E acho que você tomou uma decisão e ficou muito firme nela. A decisão Sim. da cura mesmo. Da cura. Eu sempre tive esse foco, sabe? E eu fui, assim, igual um tratorzão mesmo, sabe? Nada me deixava abalar. Eu tive 2 dias muito difíceis, assim, que eu me lembro do tratamento inteiro, assim, lógico. Cada dia era um dia. Mas eu pensava assim, eu tenho que me permitir, né? E eu acho que a permissão também, Sim. né? De você viver o mal-estar, de você não estar bem naquele dia, mas que daqui 1, 2 dias vai passar. Foi depois de químio? E aí eu lembro que eu fui trabalhar, eu tava ótima, assim, me sentindo super bem. E eu fui trabalhar, ok, no outro dia eu fui de novo. E aí lá eu comecei a me passar mal, assim, comecei a me sentir muito ruim. Eu falava, meu Deus, eu preciso ir embora. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal naquele dia, eu até achei que eu ia morrer. Sabe quando você tem um pensamento assim, você fala, meu Deus, será que eu vou morrer hoje? Porque eu nunca tinha sentido nada daquilo. É muito louco, né? E aí, o que eu percebi dentro de mim? Que você estar com você mesma, sabe? Então eu comecei a me permitir isso também. Às vezes a pessoa fala, eu gosto de ser sozinha. Eu falava, eu não, eu gosto de estar com pessoas. Mas até isso eu aprendi. É importante. Que é a parte, assim, de meditar, de ser você e Deus, sabe assim? Sim. E aí você começa a pensar coisas mais positivas, a permitir o seu corpo aquele processo que você está passando. Então eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi muito, entendeu? A estar comigo mesma. E como nós, mulheres, temos essa dificuldade, Sim. porque a gente está sempre com o marido, com os o filho, filhos, com o amigo, no trabalho, e aí os 5 minutinhos, você. É muito raro, a gente não tem, né? Ou se tem, tá pensando o que vai fazer Isso, depois, ou às né? vezes você pega um livro para ler, 5 minutos vem um filho, mãe, eu não sei o quê, você já desfoca, né? Ou se você tranca a porta do quarto, o que você tá fazendo aí? Começa a bater. Então, por quê? Para eles também é um momento assim, que a minha mãe tá lá trancada sozinha, um que exemplo. quer ficar junto, né? Você quer ficar junto. Então, com o tratamento, com a quimioterapia, eu tive essa percepção. E tive esse espaço também, né, deles comigo. Porque às vezes a gente não tem, né, dentro da casa, assim. E como as crianças lidaram? Pro Raul foi bem complicadinho no início, né, ele ficou bem chorão, ele não tinha essa percepção, né, no início a psicóloga pediu, não vamos falar a palavra, né, você fala para ele que você vai tomar uma medicação, que o seu cabelo pode cair, mas deixa ele ver as coisas acontecer. Porque como ele tinha 7 anos, ele ia fazer 8, né? Talvez a palavra iria assustar demais. Ter um sentimento de perda, né, para ele. O Henrico já tinha 13 na época, ele ia fazer 14 e ele foi um pouco mais maduro, assim, ele começou a perceber quando eu comecei a fazer muitos exames. Ele falou, mãe, o que tá acontecendo? Que bonitinho. Então, aí eu tive que contar para ele, né, porque ele já entendia. E eu pedi para ele, vamos manter segredo por conta do Raul, que na hora certa ele vai entender. Mas, assim, a terapia ajudou muito, né, eles, assim... Foi um divisor de águas, até para eles amadurecer também, né? E entender que era só um processo, né? Na verdade. Então, foi tudo muito leve. E para cortar o cabelo, como foi? Você que tinha um cabelão, é cabeleireira, né? Especialista em cabelos. Sim. Tinha um cabelão comprido. Agora eu acho que tá maravilhoso, tá mais bonito do que antes. Sim. Mas como foi para você isso? Olha... E o impacto nos meninos, por exemplo? Assim, em relação a mim, né, eu não tive problema com isso. Eu lembro que o meu médico falou assim para mim,
Ah, então nós vamos começar a quimioterapia, você tem um cabelo bem comprido, faz uma peruca do seu cabelo antes dele começar a cair. E eu falei para ele, não, peruca? Aí eu falava assim, não, doutor, eu quero operar, porque assim, eu queria tirar de dentro de mim aquilo. Ele falava, não, operar você sabe que por enquanto não, isso é um processo depois. Mas eu tô preocupada com o seu cabelo, ele falava. Eu falei, não, mas eu não tô preocupado com isso. E aí ele falou, olha, porque a autoestima é 50% do nosso tratamento. Então, para você tudo bem? Eu falei, para mim tudo bem. Ah, então tá bom. Eu acho que eu já tinha vivenciado isso com algumas clientes, né? Então, para mim, isso não era o problema, eu estar careca, né? Mas para o meu filho mais novo foi. Então, que eu fiz? Eu cortei no ombro o cabelo, foi o primeiro corte. Daí ele já, nossa mãe, você cortou o cabelo? Aí eu falei, olha, você sabe que pode cair o cabelo da mamãe, então já cortei mais curto. Ah, não, mas não vai cair, ele falava. Ele foi muito resistente. E aí teve um dia, na segunda vez que eu fiz a químio, acho que fazia uns 3 dias, eu fui tomar banho e eu tirei, assim, um lacinho e saiu, assim, muito cabelo. Eu falei, meu Deus, eu não vou nem conseguir lavar o cabelo. Aí eu penteava, assim, o cabelo saía, eu penteava, amarrei. Falei, vou de coque. Chegou no salão, era uma sexta-feira. Eu falei, Regis, é hoje. Ele, é hoje o quê? Eu falei, é hoje que você vai cortar meu cabelo. Ah, não, vamos esperar mais uns dias. Eu falei, Regis, não dá, eu não consegui nem lavar o cabelo. Ah, não, deixa eu ver. Quando ele tirou o lacinho... Saiu mais. Ele falou, Sá do céu, Caramba. É hoje então. Ah, não, só depois do almoço eu vou fazer isso. Eu percebi que ele também estava para ele foi muito difícil. E para mim foi algo que era libertador. Porque era cura já. Era cura. Eu falava, não, meu cabelo vai crescer, vamos rapar isso logo, sabe? Então, a diferença de como a mentalidade foi leve. Por quê? Eu sabia que isso ia fazer parte do processo, né? Eu já tinha isso na minha cabeça. Então, o quanto antes eu fizesse, quanto antes isso ia acabar na minha cabeça. Então, o fato, pra mim, tá, Déia, de o cabelo ficar caindo era mais pior, né? Torturante, sabe? Do que você já assumir a carequice. E a careca só ficou tão bonita. E aí, o meu filho, nos primeiros dias, ele não me via careca. Eu tinha que usar o lencinho, que ele não queria me ver careca. Mas aí um dia ele estava tomando banho, isso eu gosto de contar. E eu falei para ele, e eu entrei no banheiro sem o lenço. E ele, mãe, o que é isso? Cadê seu lenço? Daí eu falei, imagina, eu vou tomar banho. Eu tenho que tirar o lenço, como que eu vou tomar banho? Mas você vai ficar assim, sem lenço? Ah, para tomar banho sim. E aí eu lembro que eu comecei a não usar mais, porque o lenço me incomodava, né? Por conta da químio, a gente soa muito, tem mal-estar, e o lenço aquece muito, né, a cabeça. E aí foi também de um jeito leve. Então, assim, se a gente fosse sair, fosse no culto, ou em algum lugar, ele falava, ai mãe, coloca o lenço. Então, eu colocava por eles. Mas logo eles acostumaram também. E aí eles falavam, mãe, você que sabe. Ah, que bonitinho. Entendeu? Então foi tudo muito natural, assim. A gente tem que respeitar, né? O limite deles e o nosso, né? Sim. Então foi de boa, assim. Nossa, emociona, né? Emociona. E aí? Como você conduziu? Porque você frequentou várias vezes o salão, mas você não estava mais 100% na linha de frente. Como você falou, estava na arquibancada. Como foi isso para você? Como que todo mundo lá se deu as mãos para seguir em frente? Sim. Para fazer as coisas acontecerem, mesmo você não estando? Sim, eu falo que foi tudo que eu precisava, né? Estar na arquibancada. Eu até falei para você, acho que um dia, né, de WhatsApp, eu falei, gente, foi recompensador, porque assim, você sabe que você tem uma equipe, né? Mas você também não tem a percepção, quando você está 100% lá, de como isso vai funcionar sem você, né? E aí, por mais que você se ausente 1, 2 dias, por uma viagem, porque você vai no médico, ou porque você vai ficar com a sua família, é diferente. Porque quando você tem um diagnóstico desse, que hoje eu estou lá, mas amanhã não, eles tiveram que assumir um papel que era meu.
E, gente, foi assim, a melhor resposta que eu tive, porque eu vi o quanto eu tenho pessoas incríveis, né, Sim. à minha volta. Então, todos os profissionais que estavam lá vivenciou tudo isso comigo, né? E eles foram, assim, perfeitos em todos os sentidos. Foram guerreiros também, né? Foram. Então, foi assim, hoje eu sei que tudo funciona mesmo quando eu não estou lá. Né? Então, mais um ponto positivo. Eu aprendi mais uma aí, né? Você é uma boa líder, porque senão você não teria essa resposta. Sim, com certeza. E o quanto que você é admirada. Sim. E as pessoas querem fazer por você, né? Para continuar andando. Samara, assim, eu estava ouvindo você, fiquei até emocionada aqui, porque uma baita história, né? É porque você resumiu coisas de 1 ano e pouco em um pacote de minutos. Isso. E quantas vivências, né? Acho que você deu tanta lição aqui de como lidar com as situações, né? Sim. E para mim ainda continua sendo o quanto a força do pensamento, da energia positiva, da fé, do querer, faz a diferença numa cura, né? E eu falo assim, que em tudo, né? Eu tive uma doença, né? Mas tem pessoas que às vezes têm um problema dentro da empresa. Então, eu falo assim que para mim sair de cena, Deus permitiu todo esse propósito na minha vida. Porque eu acho que tem hora que a gente precisa sair de cena, né? Em todos os sentidos. E tanto família, quanto trabalho, filhos. E eu acho que ele falou, não, vem aqui, deixa eu dar uma bagunçadinha aí na sua tenda, para você dar né? Tipo assim, esse lugar não cabe mais. Então, como que a gente vai arrumar isso, né? Então, a gente tem que bagunçar, né? Então, assim, é uma bagunça, né? Algo que destruiu, mas para ser novo, né? Para trazer o novo. Tanto de fé, né, quanto de empresa também. Hoje eu levo tudo muito mais leve, em vários sentidos, como mãe. Então, assim, Deus não permite nada que a gente não possa, né? Sim. Então, isso eu aprendi muito. Acho que dá uma ressignificada até da forma como vê problemas. Isso. Ô, gente, na próxima acho que vai precisar de lencinho aqui, viu? Eu usaria agora. Não é? Assim, ó, a gente que encara de uma forma diferente as questões mesmo. Sim. Às vezes a gente se perde num detalhes tão pequenos do cotidiano. Sim. E tem coisas tão mais valiosas para a gente dar atenção, né? E uma coisa que eu até falei semana passada com uma clientinha, né? Porque algumas demoram para ir lá no salão, outras estão voltando agora, né? E aí ela, Sá, me conta um pouco. E a gente começou a conversar. E uma das coisas que eu falei para ela foi nesse sentido, né? Da permissão, da gente se permitir vivenciar tudo aquilo, né? Permitir que o outro faça por você tão perfeito quanto, ou até mais, né? E isso é recompensador, né? Quando a gente vê que tudo está sendo resolvido e você nem tá lá. E tá tudo bem, né? As coisas vão acontecer da melhor forma possível. Ô, Sai, conta uma curiosidade. O que você está fazendo de diferente nessa nova etapa da sua vida? Que hoje você é curada, mas o que na sua rotina, ou o que no dia a dia você faz diferente do que você fazia antes da doença? Uma das primeiras coisas que eu faço foi viver o hoje. Porque eu entendi que amanhã só a Deus pertence, né? Então, eu tinha muita ansiedade, né? Então, eu tinha dor do estômago antes. Eu, às vezes, tinha uns piriris, porque eu vivia muito o futuro. E quando você tem um diagnóstico desse, não tem como você viver o futuro. Você tem que viver hoje. Então, isso, para nós que empreende, é muito complicado. Porque, assim, a gente planeja, né? A gente pensa na estrutura, como que vai ser. Planos. E aí, quando eu me vi com tudo aquilo, eu falei, gente, tudo que eu planejei em 2024, o que eu vou fazer com isso aí, né? E agora?
E aí, então, hoje, eu vivo hoje. Amanhã, Deus pertence. Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi e que eu tenho certeza que isso não vai sumir do meu coração. É não sofrer mais pelo futuro. E sim. Isso é um treino, hein? Porque a humanidade está tão ansiosa, né? Eu me considero ansiosa e também. sim pelo que vai acontecer hoje. O que passou, passou, né? Que é o aprendizado, sabedoria que a gente traz, né? Entendimento. E assim, atividade física. Eu sempre fiz atividade física desde menina. Quando eu virei mãe, parei. Porque daí, eu sou não dá mãe, tempo, eu não né? tenho tempo. Então, foi uma das escolhas, porque faz parte, né, do processo da cura. Procurei, assim... Você fazia atividade física durante Durante o tratamento, não. Tem uma amiga minha que teve também câncer, Camila, ela morou comigo, ela é uma amigona minha. E o médico, como ela era muito ativa, o médico pediu para ela fazer um pouco. Sim. Também teve químio e tal. E o pai dela não estava legal, então ela teve até uma questão com o próprio cabelo. Sim. Porque o pai dela não poderia ver ela careca, porque ficou um sigilo da doença até certo ponto. E o médico, orientando ela a fazer exercício, ajudou também, só que ela fazia bem menos, porque ela era crossfiteira e tal. Mas aí ela começou numa esteira, fazendo uma musculação mais leve, mas para manter a cabeça dela funcionando, como se fosse a rotina sua do salão, dela foi o exercício. Sim. Então, na verdade, como eu estava sedentária, a quimioterapia eu tive muitas dores, né, nas articulações, perna, e eu tinha muito inchaço também. Então, eu não tinha essa mobilidade. Então, como eu fazia a quimio toda semana, um exemplo, eu tinha um peso na minha perna. Então, mal eu conseguia andar, assim, daqui lá no quintal, nos primeiros dias. Aí, 2 dias que eu me sentia bem, eu ia para o salão. Entendi. Então, assim, eu acho que a parte física, igual você falou, foi o meu trabalho, né? O poder estar lá. Mas, assim, a atividade física eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Tanto que quando eu recebi a alta, né, que eu fiz a cirurgia e o médico falou, agora você pode fazer uma atividade física, eu tive que fazer algo bem adaptado, né? Eu tive que fazer algo... Eu não tinha forças, né? Então, eu não conseguia ajoelhar, eu não conseguia lavar o pé, sabe? Eram umas coisas assim. Meu corpo não tinha mobilidade, sabe assim? Sim. Então, é como se deixasse um pouco mais rígido. Tudo. Rígido, bem rígido. E aí foi que eu conheci uma academia que é só de mulheres. E aí, nossa, elas super me acolheram. E aí foi onde eu comecei a fazer atividade física. E hoje você faz quantas vezes na semana? 3 vezes na semana. Ah, já é bastante. Isso. Mas já melhorou tudo isso? Já melhorou. E eu falo assim, o quão incrível é o corpo, né? Eu lembro que em um mês, quando eu cheguei lá, ela falou assim, ajoelha aqui. Aí eu falei, você não tá entendendo, eu não consigo nem ajoelhar. Não, mas eu vou te ajudar. Que bonitinha. E aí eu lembro que depois de um mês eu ajoelhava, eu conseguia fazer movimentos que eu não fazia. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? Só que ele estava inflamado, né? Porque Exato. É um processo inflamatório. Então também tinha que ter essa paciência. Porque tinha dias que eu falava, gente, como que eu não consigo fazer isso? É uma coisa simples, que eu sempre fiz, mas não era. O corpo, né, com todo o tratamento, reagindo. Então, a gente tem que ter esse pensamento também, né? Que é fase, vai passar. Não adianta sofrer por antecedência, né? Enfim. E na alimentação, mudou alguma coisa? Na alimentação? Mudou, né? Sempre muda, né? Eu falo que tudo que a gente pode fazer para melhorar, a gente aprende nesse processo também, né? A fazer escolhas. E na alimentação é uma delas também. A gente poder escolher, né? Que delícia. E agora força total, tu voltou na ativa geral. Agora na ativa geral. Ô Sá, aproveita aqui nosso programa que está passando em várias plataformas, nosso TBcast. E deixa os contatos do salão, o arroba e tudo mais, faz o seu merchan. Bom, o Instagram do salão é Estúdio Samara Sedano. Então, quem puder e quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, lá também tem um pouquinho da minha história, né, de vida, todo o processo, tanto como empresária,
quanto o que a gente está falando aqui, né, sobre o meu processo da quimioterapia, só entrar lá e compartilhar com quem quiser, né, Déia? Exato. Se eu fosse vocês, eu iria. Eu vou toda semana lá. E convidar aí todas as mulheres, né, que quiser ir lá tomar um cappuccino com a gente, Nossa, um delícia. café, bater um papo, né? Exato. A gente vai ficar mais bonita. Ficar ainda mais linda, né? Ô Sá, olha só, passou o tempo, né? Passou. Fala pra mim, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo, para as mulheres principalmente, dessa questão de se cuidar? O que você deixa de mensagem diante da sua história? Uma mensagem final. Eu acho que o autocuidado, né? A gente ter essa percepção de que não tem mulher feia, né? Mas tem mulheres que às vezes se deixam, né? E viver, assim, um processo de cada vez, independente daquilo que cada uma vai vivenciar, né? Sim. Se às vezes é um processo de doença ou não, é um processo no trabalho, algo que às vezes a pessoa almeja e ainda não conquistou. Muitas mulheres sofrem com isso, né? E às vezes ficam até com depressão por não alcançar os objetivos. Então, eu acho que vivenciar o hoje foi uma das coisas que eu mais aprendi, né? Então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar. Muito bem, gratidão pela vinda para a abertura do nosso programa. E para você que nos assiste, segue lá nossa rede social, Zaros, Escola de Negócios. Tem muito mais conteúdo para você. E a gente encerra nosso programa de hoje com gente que inspira. Baita história, muitos insights. Anotei várias coisas de aprendizado, Sá, gratidão mesmo. Você é uma mulher inspiradora, inspira tantas pessoas, inspira a mim. E a gente se vê na próxima. Um beijo.